Buenas, estamos aqui com mais um Café com Vini. Eu gostaria de, primeiramente, convidar todos para que sigam no canal no YouTube Engenheiro Zini. E o convidado de hoje é um convidado especial, Pompeu de Matos, presidente estadual do PDT do Rio Grande do Sul. Agora, eu queria te questionar sobre um outro projeto que está tramitando, que é em relação ao marco legal do saneamento, né? Eu, dentro da Secretaria Estadual da Saúde, eu trabalho num programa, que ele é o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Então, a gente tem um papel, na verdade, o meu cargo é como fiscal sanitário estadual, e minha principal competência é verificar e garantir que a água está potável, que não tenha riscos para a saúde, né? A água todo mundo bebe, independente da classe econômica, independente da ideologia, e mesmo aqueles que são mais privilegiados, que talvez possam comprar uma água mineral e se sentir seguros, eles não estão seguros porque ninguém toma banho com água mineral, e quando tu toma banho, tu está tendo, né, contato com essa água, que ela é uma rede pública de abastecimento. E no contexto do Rio Grande do Sul, a gente tem a Corsan, uma companhia estadual. Pela primeira vez na história, ela é presidida por um quadro que não é um engenheiro da área, concursado da Corsan e de carreira, né? É um cara que é do mercado financeiro de São Paulo, que Eduardo Leite chama. Fica em Porto Alegre terça, quinta, e o restante está lá em São Paulo, já abrindo o campo para talvez ser a nossa próxima empresa pública a ser privatizada. Nesse contexto, a gente também, em Porto Alegre, tem a única empresa pública municipal em uma capital, que é o DEMAI, e que também está governado hoje pelo PSDB, com essa perspectiva neoliberal e privatista. Aí eu queria te questionar como é que está esse projeto de lei que vai facilitar a questão da privatização da água e do setor de saneamento. Veja bem, a água é um bem finito, que já começa a escassear, e os maus presságios confirmar de que um dia haverá guerra. Pela falta de água na terra, povos se levantarão, mas o que se espera é que as nações tomem já uma atitude e o mundo inteiro se ajude e dê para a água atenção. Água é vida, água é saúde, água é dignidade, água é qualidade de vida. Eu fiz um poema sobre a água no 6º Encontro Mundial da Água no Chile. E aí, lá no fim do poema, eu disse assim: eis então o desafio que precisa ser enfrentado. O retrato do passado mostra o caminho futuro. Uma luz num tempo escuro que nos permite ver de que outros irão beber da água que vir de nós, a mesma que nossos avós foram banhados ao nascer. Por isso, enquanto há tempo, cada um faça a sua parte. A vida que imita a arte nos deixa muitas lições para que as novas gerações venham dar vida para a água. E a natureza sem mágoa dê água para a vida da gente. Eis que a vida é dependente e não pode viver sem água. É a mais pura verdade sobre a água. Só que isso é tão grande, tão forte, tão poderoso, que tem alguns que querem ficar de dono. Mas eles não vão beber toda essa água, não. Eles querem vender a água, comercializar a água, enriquecer com a água. O petróleo tem fontes alternativas para o petróleo. Nós temos aí a energia elétrica, nós temos a força dos ventos, a força das próprios rios, das águas, nós temos tantas alternativas, a energia solar. O mundo tem muitas alternativas para as energias. Qual é a alternativa da água? Não tem. Tanto que se procura em outros planetas, a primeira coisa que se procura o quê? Água. Se tiver água, vai ter vida, tem chance de ter vida. Então, a água é fundamental para a natureza humana. E não é possível que alguém desumanamente se apodere da água. O que os governantes estão fazendo? Esses que aí estão criando regramentos que facilitam a comercialização da água por conta de grandes trusts, grandes multinacionais, ou seja, com a privatização da água. Aí alguém vai ser dono e tu vais ter que comprar do dono. E tu não tem da onde comprar se não comprar do dono, porque não tem outro lugar para comprar, porque a água é ele que vai ter. Ele que vai dominar o mercado da água. E é isso que a gente não quer. Nós queremos que a água seja pública. Nós queremos que a água seja do povo. Além desse aspecto, se até as pessoas se adonassem da água e vendessem para a gente razoavelmente a água, tá bem, é do jogo. O problema é que esses que vão se adonar da água,
eles vão vender para a gente de maneira que o negócio seja bom para eles e não para ti. Então, vamos exemplificar. A Corsã, no Rio Grande do Sul, ela está instalada em todo o Rio Grande do Sul, com raras exceções, um ou outro município, como é o caso de Porto Alegre, não tem Corsã, que é o DEMAI, que tu falaste há pouco. A água, numa cidade grande, por conta do número de consumidores. Por exemplo, eu faço uma rede, e nessa rede que eu faço de 100 metros, tem 500 moradores. Tem cidade que eu faço uma rede de 1.000 metros e tem 10 moradores. Está entendendo? Então, nas cidades grandes, ela tem muito mais rentabilidade. Eu não vou dizer que é lucro, mas tem superávit. Aí o que a Corsã faz? Ela ganha nas cidades grandes e perde nas cidades pequenas. E o preço da cidade grande é o mesmo preço da cidade pequena. Ou seja, há uma equalização, uma compensação. O preço da água para os gaúchos, não importa onde tu mora e aonde tu bebe, é o mesmo preço. Está entendendo? Exatamente por conta desta compensação que há. Em privatizando a água, o que vai acontecer? Nas cidades pequenas, o município vai ter que bancar a água, entendeu? E na cidade grande, o privado vai lucrar com a água. O lucro é para o privado e o prejuízo é para o público. É isso que eles querem. E o que nós não podemos consentir, não podemos concordar. Eu queria emendar com uma pergunta também, Pompeu, que recentemente foi aprovado um pacote de reforma administrativa do governo Eduardo Leite aqui. Eu, como servidor público, eu sempre fui um workaholic, eu entrei em greve e virei um grevista-holic. Então, eu percorri todos os gabinetes dos deputados estaduais, eu percorri os gabinetes de todos os vereadores da Câmara de Porto Alegre, que várias cidades tiveram moções de repúdio ao pacote, nas câmaras de várias cidades do estado, né? E aí, então, como eu estou na capital, e seria super importante a capital também ter, eu percorri lá para ver se a gente conseguiria ou não aprovar a moção. Mas, enfim, nesse contexto, a nossa bancada do PDT do Rio Grande do Sul, liderada pela Juliana Bisola, que é a nossa pré-candidata à prefeitura aqui de Porto Alegre, ela teve uma liderança muito intensa, assertiva, e que nos deixa com muito orgulho como trabalhistas do trabalho que ela fez lá, né, em termos de combater, liderando a nossa bancada, esse pacote do governo Eduardo Leite. E nós, servidores públicos do Estado, que somando o Executivo, o Legislativo, o Judiciário em Porto Alegre, somos mais de 100 mil, a gente, no Executivo, tá, há mais de 5 anos, desde o governo Sartori, com salário parcelado, atrasado. Eduardo Leite tinha prometido que no final do primeiro ano de governo ele colocaria o salário em dia, e aí, quando fecha o ano, ele não coloca em dia, ele acusa o Sartori, que entregou 2 folhas de pagamento para ele, e por isso que ele não deu conta, só que num contexto em que ele era a base do governo Sartori. Então, ele tinha plenos conhecimentos do que se passava no governo Sartori. E aí eu queria te questionar como que tu vê essa ação do governo com a aprovação do congelamento de salários de servidores públicos municipais, estaduais e federais até dezembro de 2021, e também essa onda de atacar o servidor público, o serviço público, de certa forma também ataca uma visão de Estado, né, em que membros de outros partidos, como por exemplo o Novo, que sempre encheram a boca para falar de Estado mínimo, agora criaram o jargão de cidadão máximo, como se não fossem sinônimos, né? Mas o que você teria para dizer sobre essa visão de Estado mínimo e também essa questão da aprovação do congelamento do salário dos servidores? Olha, veja bem, em Brasília, nós quando votamos esse projeto de socorro aos municípios, o PDT e o nosso campo de centro-esquerda, enfim, nos posicionamos de que não podia congelar salário de servidores. Nós não estávamos ofertando aumento para ninguém, não estávamos dando aumento para ninguém, mas nós entendíamos que não tinha que ser proibido dar aumento. A gente não dá o aumento, deixa as coisas andando, e na medida que as coisas vão melhorando, tem a possibilidade de surgir aí a correção dos salários, minimamente. Mas não, o grupo da direita, do Novo, do PP, do Centrão, enfim, do governo Bolsonaro, se posicionaram no sentido de nix, zero, zero. Fecha a porta. Não tem chance nenhuma, nem que melhore para o servidor público, não tem direito a melhora nenhuma. E aí o governador ficou feliz da vida, porque ele não precisa nem dar explicação, porque já vem uma lei lá de cima justificando que ele não faça o que ele não queria fazer.
E, além disso, ele implementou um outro pacotaço, né, tirando o direito dos professores, das professoras, vantagens, enfim, coisas adquiridas, conquistadas ao longo do tempo, os professores, e aí eu vou falar os professores, mas não só os professores, os servidores como um todo, mas especialmente os professores e o pessoal da área da segurança, que já tinham salários sem reajuste por muitos anos, e tinham salários parcelados, ainda tiveram diminuição de salário. Assim, não basta não reajustar o salário, não basta não pagar em dia o salário, ainda tem que vir e diminuir o salário. Como é que a gente vai concordar com isso? Como é que a gente vai consentir? É que se criou uma visão no país dessa questão de que o funcionário público é o culpado de tudo, o problema do Estado é o funcionário público. Olha, o problema do Estado não é o funcionário público. O funcionário público é a solução do problema do Estado. Qual é a solução do problema da educação? O professor, a professora. A solução do problema da saúde são os servidores da saúde. A solução dos problemas da segurança, os servidores da segurança. Enfim, se não tem os servidores ali fazendo a sua parte, e aí vem a coisa do Estado mínimo e do Estado máximo. Ora, para nós é muito claro, nós não queremos Estado máximo, mas também não pode ser Estado mínimo, o Estado necessário para que o país tenha o tamanho, a dimensão da estrutura para funcionar. Agora, por exemplo, pandemia, quem é que está socorrendo? É o Estado. O Estado União, o Estado Federado e o Estado municipalizado. Se não é o Estado, o poder do Estado, se não é o prefeito, o município lá agir, se não é o Estado do Rio Grande do Sul, os estados, os governos estaduais, e se não é a força do governo federal, onde é que está o mercado? Ah, o mercado regula, o mercado pode. O mercado é um ente esotérico. O mercado não existe. Tanto que agora sumiu o mercado. Aliás, o mercado está pedindo favor para o público. É uma coisa muito maluca. Então, me orgulha muito a nossa bancada estadual, liderada pela nossa querida Juliana Brizola, e o Marenco, o Burma e o Loureiro, nossos 4 guerreiros, tomaram lado, tomaram posição, se postaram, se afirmaram. O PDT tem lado, e o nosso lado é o lado do lado do lado do lado de cá, não é do lado do outro lado do lado de lá. Nós temos posição, nós somos trabalhista, e quem é trabalhista, como dizia o Pasqualini, ele valoriza o trabalho e respeita o capital. Até porque o trabalho e o capital, eles interagem entre si. Então, a gente tem que compreender isso. O que a gente não quer é o capitalismo explorando o trabalho. Então, essa é uma visão que o trabalhismo tem consigo, uma visão moderna, adequada, madura, responsável. Enquanto que outros olham só o capital, olham só os interesses, como dizia o doutor Brizola, e esquece dos trabalhadores. Nós nos postamos deste lado. E esse é o nosso compromisso, essa é a nossa luta, e é isso que nós vamos continuar fazendo. E aula de formação política para essa juventude, hein, Pompeu? Muito bom. Pompeu, enquanto servidor público do Banco do Brasil, como tu avalia as declarações do ministro Paulo Guedes e atual presidente do banco, Rubem Novaes, quanto à privatização do banco durante a reunião ministerial do dia 22 de abril? E quanto à possível fusão do Banco do Brasil com a Bank of America, conforme declarado por Guedes, em maio do ano passado, num evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em Dallas, nos Estados Unidos? Olha, na verdade, nós estamos correndo contra o tempo. Se o governo Bolsonaro, por exemplo, seguir essa senda e nós dermos folga para ele, ele vende a mãe e entrega a velha. Não sobra nada. Ele vende Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Eletrobras, Telebrás e o que mais puder. Ele vende tudo, não sobra nada. Aquilo que o Getúlio Vargas construiu em termos de infraestrutura desse país, o Getúlio não construiu o Banco do Brasil, mas a carteira agrícola do Banco do Brasil foi feita por Getúlio Vargas. A Petrobras, Getúlio Vargas, a Eletrobras, Getúlio Vargas, lá Vale do Rio Doce, tantas empresas nacionais que o Getúlio criou e que os outros só venderam. E o Bolsonaro quer terminar o serviço. Então, nós temos que resistir e muito. O que disse o presidente Novaes, Rubens Novaes, eu chamei, inclusive, ele numa comissão especial, e ele disse que o Banco do Brasil não vai ser vendido, não porque ele não quer, porque ele não pode. Porque ele não tem força para tal. Porque o governo não quer, mas se o governo quisesse, ele faria. Sabe quem que é ele? Ele é um do mercado. Ele quer vender para quem? Para ele. Ele quer comprar. Ele vai vender para ele comprar. Para se ele completar.
Então, eles querem tomar conta do mercado. Tem 3 tipos de negócio no Brasil que é muito rentável. O primeiro é banco bem cuidado. Não tem coisa que dê mais lucro do que banco bem cuidado. A segunda coisa muito lucrativa no Brasil é banco mal cuidado. Ou seja, não precisa nem cuidar tão bem que dá lucro igual de tanto lucro que dá. E a terceira empresa muito lucrativa no Brasil é banco quebrado. O banco quebra, o governo banca com o dinheiro do povo, o banqueiro sai faceiro, o banco se extingue, mas o banqueiro sai bem. Então, eles ganham sempre. Se tem crise, o banqueiro não perde, ganha. E se não tem crise, ele já está ganhando. Então, é uma coisa, assim, impressionante. Então, o Banco do Brasil é um banco que pode equilibrar a relação econômica do país, os programas do governo. Nós temos 3 bancos públicos relevantes do país, além do Banrisul aqui no Rio Grande do Sul, que a gente defende de unhas e dentes, mas o Banco do Brasil é o banco do fomento da agricultura, da produção de alimentos, a Caixa é o Banco do Desenvolvimento Social, né, do país, e o BNDES é o Banco do Desenvolvimento Econômico do país. O Banco do Brasil da Agricultura, a Caixa da Habitação e do Social, e o BNDES é da indústria, do comércio, da geração de renda, do empreendedorismo. Então, são 3 segmentos que estão intimamente ligados e os 3 concatenados ao governo, que pode estabelecer políticas públicas de projeção da economia em termos de produção de alimentos, em termos de valorização social do povo, de socorro social, habitacional e de empreendedorismo na questão do comércio e da indústria. Então, isso é fundamental. Agora vem o presidente do banco e vem dizer isso. Eu disse para ele, é como botar raposa no galinheiro para cuidar da galinha. Sabe o que a raposa vai fazer? Pelo instinto do animal, ela vai comer a galinha, matar os pintos e quebrar os ovos. Não sobra nada. É isso que o Novaes é. Ele é a raposa no galinheiro para cuidar das galinhas. O Guedes, a mesma coisa. Ele disse na reunião ministerial, o Banco do Brasil está pronto para ser vendido. E o Novaes, só não vendemos porque o Tribunal de Contas complica a gente. Ou seja, se depender deles, estão vendendo. Sabe por quê? Porque não é deles. Para mim, empresa pública é assim, é como uma casa, um apartamento. Você não é o dono. E aí você aluga. Bom, então, enquanto tu lá, tu é um inquilino. Nunca o inquilino pode vender o apartamento que ele está lá transitoriamente e provisoriamente morando. Porque tem um dono. Ele não pode ofertar aquilo lá. A escritura não está no nome dele. Como é que ele vai vender? Ele é só inquilino. E é lamentável que esses inquilinos se achem dono e comecem a vender aquilo que não é seu. Porque o verdadeiro dono do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES, do Banrisul, da Corsã, da CIE, é o povo gaúcho, é o povo brasileiro. Esses são os donos. Então faça um plebiscito, pergunte para eles. Eles tiraram o plebiscito. Eles não querem perguntar para o povo. Aí como é que tu vai vender uma coisa sem perguntar para o dono? No mínimo, o dono tem que concordar, consentir e receber o dinheiro da venda do negócio. Genial essa tua analogia a respeito do inquilino, né? Eu acho que se aplica bastante. Em relação às eleições municipais deste ano, assim, como presidente do PDT do Rio Grande do Sul, quais as expectativas para o nosso partido nas eleições desse ano aqui no estado? Nós temos 80 prefeitos, 81 vice-prefeitos, 750 vereadores no estado, que são os cargos que vão estar em disputa. Nós queremos eleger, no mínimo, manter isso, mas uma expectativa de aumentar o número de prefeitos e o número de vereadores e de vice-prefeitos. Se não aumentar em quantidade, aumentar em qualidade, ou seja, cidades mais representativas. Nós temos aí, primeiro, os 5 maiores municípios do estado, a começar por Porto Alegre, nossa querida Juliana Brizola, nossa pré-candidata, uma liderança inconteste, mulher, lutadora, guerreira, e não é só Juliana, é Brizola ainda por cima, então tem um plus a mais, né, e representa, né, uma postura muito adiantada para ser a prefeita onde seu avô foi prefeito, seguir os passos do doutor Brizola, então é algo muito alvissareiro, muito promissor para nós, nos representa muito bem, ela é a cara do PDT, a imagem, é o DNA do PDT. Então, estamos bem representados. Nós vamos ter em torno de 150 a 180 candidatos a prefeito. Vamos ter em torno de 120 candidatos a vice-prefeito. E vamos ter em torno de 5 a 6 mil candidatos a vereadores entre homens e mulheres, sendo que 30% é mulher. Então, nós vamos ter de mulher aí praticamente quase 2.000 mulheres candidatas a vereador do Rio Grande do Sul.
Então, o partido vive um grande momento, preparando o caminho para que o Romildo lá na frente seja o nosso governador, é o nosso pré-candidato, já podemos adiantar isso. Eu sou colorado e voto nele, o que dizer dos gremistas, né? Sendo o grande gestor que ele é, e está sendo para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, ele levou o Grêmio a um outro patamar, chega a dar um ciúme a nós que somos colorados, né? Mas uma felicidade para nós que somos pedetistas e trabalhistas ter um líder da grandeza do Romildo. O Romildo é tão forte que pegou o Covid e matou a Covid, né? Veja que superou. O Romildo é uma pessoa abençoada por Deus, todos nós torcemos por ele. Ele é tão bom para o Grêmio que nós queremos que ele seja do Grêmio, do Inter, do Rio Grande inteiro, entendeu? Para o bem do nosso Rio Grande amado. E o Ciro que foi meu candidato em 2002, veja bem, votei no Ciro em 2002, coligado conosco, era o nome do Brizola. O Brizola ungiu ele. Às vezes até diz, mas o Ciro é meio brabo. É que o Ciro sabe qual é a boca que explora, sabe qual é a boca explorada. E é melhor ser boca brava que não ter boca para nada. Se tem alguém que tem boca para dizer o que pensa, contar o que sabe e mostrar o que está vendo, chama-se Ciro Gomes, que vai ser o próximo presidente da República. Então, o PDT vive um grande momento de cara limpa, de mãos limpas, não tem ninguém enlameado em coisa nenhuma, graças a Deus. Não temos o rei da barriga, não somos o dono da verdade, mas temos responsabilidade, compromisso, dever e obrigação, que a gente assume com muito prazer. Então, o legado trabalhista do Getúlio, do Jango, do Brizola, do Darcy Ribeiro, de tantos líderes, nós vamos honrar esse legado. Tem uma nova geração aí se credenciando para voltar a governar o país. E o trabalhismo vai, com sua bandeira, triunfar em Brasília e no Palácio Piratini. Pompeu, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade. Eu sou filiado no partido desde 2016, sempre tentei acompanhar, assim, o possível, né? E tinha visto um monte da tua trajetória, quanto tu anda para lá e para cá e tá em várias cidades no mesmo dia, né? Eu acho que vendo esses bastidores, eu que até então era um tanto quanto distante da política, revejo e repenso a questão de quando as pessoas falam que o político não trabalha, né? Eu acho que trabalha muito e dedica toda uma vida, né, na parte dos bastidores. Eu fico muito feliz por essa oportunidade hoje contigo de ter conversado sobre tantos temas de relevância nacional, né? E justamente com todo esse repertório, experiência que tu tem, para mim, como um jovem que está entrando na política, eu acho que é muito inspirador poder ter tido essa oportunidade de te ouvir. Olha, Zine, até para dizer no encerramento aí que as pessoas dizem isso inadvertidamente e de maneira inapropriada e sem informação. A política não trabalha. Até pode ter alguém que não trabalha. Eu sempre digo assim que a política é a arte que tem o povo de mudar o mundo. Só que essa mudança pode ser para melhor e, como toda mudança, pode ser para pior. Mas se muda de uma casa boa para uma casa ruim e de uma casa ruim para uma casa boa. Aí é uma mudança, as duas. Uma para mais e outra para menos. Uma para melhor e outra para pior. A política é isso. Ela permite essa mudança. Agora, a gente faz ela para melhor ou faz ela para pior dependendo de quem faz. É com quem que tu faz. Então, a gente tem que compreender muito isso, os projetos, as ideias, os valores, a visão de mundo. Antes de dar um voto para alguém, olhe quem tu está elegendo, para te errar menos. Mas a política é suja. Me disseram esses dias, digo, é suja, sim. A pessoa olhou para mim e se assustou diante da minha resposta. Aí se animou assim, pois e tem muito político com problema. Eu digo, tem muito político sem vergonha. Tem sim, é verdade. Aí ele ficou meio desnorteado, e eu digo, e também o seguinte, se é verdade que a política é suja, e se é verdade que tem muito político sem vergonha, não é menos verdade que nem sempre é suja, e nem todos são sem vergonha. Gente boa, gente ruim tem em tudo que é lugar. A gente tem que separar o joio do trigo, dar o nome aos bois e ver quem é quem. Por isso que tem as campanhas políticas. Por isso que tem os debates. Por isso que nós elegemos um mau político para presidente, porque nem debate teve, nem campanha teve, nem souberam quem era que estavam elegendo. E elegeram o Bolsonaro. Porque não teve conversa, não teve debate. As pessoas não viram quem estavam armando. Então nós temos que ter essa clareza. Por isso que a gente se apresenta de mãos limpas, de cara limpa, com responsabilidade e com seriedade. Para mim encerrar, já que nós falamos bastante, e tu me descreveu ali como deputado federal, advogado e poeta, né?
E Deus me deu esse dom de ser poeta. E eu fiz muitos versos. E agora, no coronavírus, eu fiz duas poesias para o corona. E eu vou dizer para que fique gravado na nossa live e que os internautas possam compreender. O tempo, a vida e o vírus. Eu vou ler porque eu não sei ela de cor. Eu fiz agora na pandemia, né? Na história que a vida conta, a vida é quem conta a história. Carregando na memória das angústias seus relatos, descrevendo cada fato, demarcando seus momentos, pois a vida, de tempo em tempo, as provações aparecem e até os que não merecem pagam com seu sofrimento. O ser humano envaidecido, sem compreender a existência, movidos pela aparência, se acham senhor da vida. E numa louca corrida, não param nunca um só dia. E nessa intensa correria por mais riqueza e poder, perde o gosto de viver e a vida perde a alegria. É por isso que a natureza, no seu tempo, dá o sinal. E numa reação natural, transforma o bem em mal, ativando o seu arsenal em surpreendente reação, E este mundo em mutação, com vírus e bactéria, traz a doença e a miséria e dizima a população. Nessa hora é que as pessoas se igualam em importância e expõem a insignificância ante uma força poderosa, onde a doença perigosa ataca o plebeu e o nobre, atinge o rico e o pobre, e todos pedem por saúde, suplicam que Deus ajude, de nada adianta seus cobres. É momento em que a vida pede uma reflexão, e o sentido da razão para todos pede calma. Escutem o fundo da alma para entender a mensagem. O mundo é um trem de passagem. Nós somos só o passageiro e a vida é mais que dinheiro para seguir nesta viagem. Por isso, é preciso entender que o efeito da epidemia já acabou com a correria e fez o mundo parar. Fez poderosos ajoelhar e o povo entrou em vigília para se livrar da armadilha e tudo voltar ao normal só com o isolamento social no convívio da família. Só assim venceremos o vírus e a pandemia do corona. Com o mundo de carona na ciência e na medicina, vamos atrás da vacina, equipando cada hospital, tomando cuidado. Afinal, o tempo tem seu momento e o tempo, somente o tempo, pode dar fim a esse mal. Tá dito. Vai, genial, Pompeu. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Grande abraço. Forte abraço, Pompeu. Valeu, meu querido.